Bom, deputado Arnaldo Jardim, agora há poucos dias foi apresentado o PL na Câmara dos Deputados, um PL apresentado por uma coalizão, salvo engano, de 12 deputados, e um dos objetivos desse projeto de lei é justamente trazer uma regulamentação sobre as debêntures de infraestrutura, né? E eu gostaria de saber do senhor qual a relevância, a importância desse projeto para o momento que nós vivemos, para o mercado, e também, se o senhor pudesse falar um pouquinho, né, da opção de se apresentar esse PL a respeito de um tema que vinha sendo tratado no PL da Lei Geral de Concessões. Primeiro, saudar a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, a você, João, a todo o escritório tão bem representado aqui por vocês que são os líderes aí desse processo, o nosso instituto também, que tem colaborado muito no debate da infraestrutura. Infraestrutura que nós sabemos hoje precisa ser pensada à luz da crise fiscal que vive o país. E se a crise era grande antes da crise, se tornou maior agora, né? Nós até tomamos medidas, aprovamos a calamidade pública, instituímos o chamado PEC do orçamento de guerra para poder romper a regra de ouro, avançar no déficit previsto para 124 bilhões, hoje já se fala em algo que terá um custo em torno de 600 bilhões, nós estamos falando de cerca de 8% do PIB, fazendo com que a dívida pública possa avançar até cerca de 96% também do PIB, mas decisões que eram necessárias. Nós estamos fazendo isso para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica correspondente. Tudo isso torna ainda mais urgente medidas para retomar o crescimento econômico ou investimento. Investimento que não será público. E ainda que nós tenhamos um papel do investimento público, eu acho que toda a situação recomenda retomar esse papel, esse investimento vai ficar muito concentrado mais na área social do que na área da infraestrutura. E nós já temos uma boa experiência, as debêntures incentivadas, se transformaram nos últimos anos na principal instrumento para captação de recursos para investimento. Nós já tínhamos tratado disso na Lei Geral de Concessões, vamos continuar com o debate da Lei Geral de Concessões, mas destacamos esse pedaço, o capítulo referente a debêntures, num projeto de subscrito pelo João Maia, como você disse, com a autoria de 11 outros deputados. Eu repito, não fui um dos autores para me preservar diante da possibilidade provável de ser o relator dele em plenário. Legal. O que contém esse projeto? Primeiro, nós vamos dar o passo da emissão de debêntures com benefício para o emissor. Hoje, o benefício está para o tomador, pessoa física, tá certo? Para o emissor, e abrimos com isso a possibilidade de que fundos institucionais também adquiram as debêntures. Estamos fazendo uma outra categoria para organizar o raciocínio, tá certo? Que é, além das debêntures incentivadas, as debêntures de infraestrutura, é o que o projeto está apresentando. Estamos criando um princípio que achamos que dialoga também com o futuro, por conta até de como esse tema tem crescido no cenário internacional, há fundos totalmente voltados para isso, que é um benefício reforçado para os chamados green bonds, tá certo? Para aqueles títulos vinculados a projetos que têm um compromisso com a sustentabilidade, algo que aí qualifica, inclusive, o Brasil de uma forma distinta nessa questão. A possibilidade de emissão de debêntures com variação cambial, garantindo neutralidade fiscal do RED, tá certo? Desburocratização da qualificação dos projetos como prioritários. Hoje, para ser um projeto prioritário, ser enquadrado, para emitir debêntures, tem uma longa fila ali burocrática, tem uma morosidade. Nós propusemos um princípio simplificador de pré-enquadramento desses projetos para facilitar. Possibilidade dos bancos públicos na garantia de projetos de PPPs. Vocês sabem que, na lei geral,
nós conceituamos lato sensu concessão, PPP está incluído nisso, há um limite sobre a participação de bancos públicos e nós avançamos aí por conta também, já aí, Leonardo, ensinamento da crise, para que isso possa ser aí incorporado. Há um aprimoramento das regras dos FIPs e IES e dos FIIs de infraestrutura, particularmente aqueles prazos para que o investimento feito seja incorporado. Nós temos aquele prazo de 2 anos até 67%, 3 anos, 85%, e nós estamos dando um prazo adicional porque foi com base na experiência em que, muitas vezes, os recursos, por conta de uma pendência de licenciamento ambiental, por conta de uma máquina que teve que ser importada e tinha um processo moroso de fabricação, então, por conta disso, nós flexibilizamos alguns prazos. A possibilidade de que a debênture possa ser emitida pelo controlador direto ou indireto da SPE, não só pela SPE, mas pelo seu controlador, que com isso tem recurso para ele fazer o investimento. Emissão de título no exterior, lastreado em debêntures de infraestrutura. E alguns detalhes mais, eu estou passando aqui muito rapidamente para resumir alguns desses aspectos. Qual é o espírito geral? O espírito geral é criar adicionais de recursos, atrair mais investimentos para a área da infraestrutura. Perfeito. Deputado, até o senhor citou 2 pontos que eu acho muito interessantes e que tem sido uma preocupação constante no mercado, que são a questão do baixo retorno, baixa atratividade das debêntures incentivadas, que tem um retorno que às vezes fica, na pior das hipóteses, pareado com o retorno dos títulos de dívida pública, por exemplo, e a questão justamente da dificuldade de atrair os investidores institucionais. O senhor conseguiria, por gentileza, detalhar um pouco mais como as debêntures de infraestrutura equacionariam esses 2 problemas, o baixo retorno e a falta de estímulo aos investidores institucionais, fundos de pensão e seguradoras, enfim? Bem, com relação aos investidores institucionais, é exatamente essa mudança de conceito para que o benefício fique exatamente, tá certo, com o emissor, né? E nós criamos, então, essa nova categoria das debêntures de infraestrutura. Eu reconheço, Rodrigo, e agradeço a pergunta, que o projeto, tá certo, ele atrai na medida em que ele flexibiliza regras de corporação, mas ele não mexe estritamente na questão do retorno, a não ser no caso dos green bonds, que nós temos uma proposta aí adicional. Mesmo assim, nós temos tido um pouco de resistência do Ministério da Economia, que acha que nós estamos fazendo uma concessão aí de um benefício tributário. Nós temos destacado que não há renúncia fiscal. Porque dizem, então nós estamos renunciando porque os investidores institucionais. Primeiro, é absolutamente necessário que eles venham. Você está reforçando isso, eu estou de total acordo. Foi uma motivação fundamental. E segundo, então nós estamos dando um benefício tributário, tá certo? Para o investimento, né? Não nos parece ser isso. Estamos renunciando à receita, e não dá mais para renunciar à receita. Porque você renuncia ao que você tem. Nós não estamos renunciando a algo que está estabelecido. Nós estamos dizendo de um benefício para novos investimentos, né? Então, isso é uma discussão que nós temos travado. Ou seja, não se renuncia ao que se tem, porque não é o caso. Nós estamos criando exatamente a possibilidade de agregar maiores e novos investimentos. É disso que nós estamos tratando aí. Precisamos da ajuda de vocês para ter um convencimento aí da sociedade, das autoridades. Por quê? Ou nós conseguimos atrair isso, ou nós não vamos virar a atual situação. E a boa notícia é que há uma disponibilidade internacional de recursos, né? Bons projetos, podemos tê-los. Setores que tenham atratividade, temos. O Brasil é um país por construir. E, finalmente, tá certo? A possibilidade de ter um instrumento claro como esse. As debêntures incentivadas são um sucesso, tem um problema aqui a colar, tal,
mas são sucessos, nós queremos ampliar isso. Perfeito. Legal. Deputado, bom dia. Eu acho que é bem oportuna a criação que o senhor estava trazendo aí dessa questão dos incentivos para os empreendedores. Além dessas mudanças, o senhor poderia indicar quais as principais mudanças introduzidas pelo projeto de lei 2646 de 2020 em relação ao regime jurídico das debêntures incentivadas existentes na lei em vigor? Eu vou de novo um pouco, talvez repetir, porque acho que para ficar meio geral, mas, primeiro, a possibilidade de que debêntures sejam emitidas pelos controladores da SPE, não só pela SPE. Nós estamos achando que isso abre um caminho aí muito interessante. Segundo, a emissão de título no exterior baseado na emissão de debêntures. Cria um mercado adicional que dá muito mais liquidez às debêntures, acho que colabora, portanto, para a sua rentabilidade. E a questão que é a possibilidade de emitir debêntures com cláusula de variação cambial, tá certo? E a neutralidade fiscal do RED. Estes são, meu caro Perfeito. Roberto, as modificações mais significativas, e eu acho que elas terão um poder muito interessante de atrair investimentos. Acho que essa questão, a questão cambial era um clamor já do setor, enfim, dos investidores, então acho que vem um bom tempo. Que bom. Perfeito. Muito obrigado. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de nós debatermos esses temas tão relevantes de infraestrutura e ficamos à disposição para continuar contribuindo como sempre for necessário. E é isso. Então, pessoal, encerro por aqui o Infratalks de PL, sobre PL de debêntures. Muito obrigado.